Agora, voltando para o nosso episódio de hoje, a gente vai falar sobre teorias da personalidade. Personalidade. Ah, ser cheirosuda faz parte da personalidade? Não sei, vamos discutir, vamos falar sobre isso. Ser implicante, impaciente, cri-cri, simpática, extrovertida, faz parte da personalidade? É isso que a gente vai conversar agora. Vou dizer que, já vou logo, foda-se, vou falar, faz parte da personalidade do brasileiro ser limpo, cheiroso, gostoso. E é isso, nem que não seja personalidade, tá não tem problema. Tá na enraizado, cultura, é falta de exato. educação não ser cheiroso no Brasil, gente. Exato, banho em dia. Pô, é um povo maravilhoso. Brasileiro, amo você. É um povo gostoso demais. Bom, vamos lá. O Bruno, ele tá, né, gente, muito curioso com esses temas da psicologia e teorias da personalidade. É um conteúdo que, quando a gente estuda psicologia, faz parte da nossa base de formação e tal. Porque é uma curiosidade que a gente tem, assim, desde que a gente começou a construir pensamentos mais estruturados e racionais, né? Assim, quando a gente começa a se observar, então, que a gente tem registro, né, num contexto eurocêntrico, os filósofos, então, sei lá, Hipócrates, aquele povo todo, já tinham essa curiosidade, assim, né, de que, sei lá, a gente é uma tábula rasa quando a gente nasce, a gente já tem uma personalidade formada, né, ou isso vai mudando. Então, essas discussões e o observar as similaridades entre as pessoas, entre os perfis e começar a categorizar isso é uma coisa que está lá desde da Grécia Antiga. E na psicologia começou a tomar forma e ter uma cara mais de teoria mesmo estruturada lá no Freud, né? Finzinho ali de 1800, 1890. Então, 125 anos aí, 130 anos, porque depois outros teóricos foram se aprofundando nisso, mas tem um século aí de estudos e pesquisas, né? O do Freud é o que a maioria de nós já ouviu falar, né? Que é o id, o ego, o superego, e vem nessa parte. Não precisa lembrar a ordem, não precisa lembrar o que faz o quê, mas ele introduz essa parte. E o curioso disso é quando se fala da Grécia Antiga, já vinha nesse pensamento, né? Que até antes da gente começar a gravar, você mencionou no colérico, que vinha nessa parte da pessoa ter raiva e como que ela se sentia. Então já existia um jeito de identificar o comportamento das pessoas e tentar classificar em categorias, assim, né? Tinha primeiro teve não dá pra falar que é uma teoria, né, gente? Assim, tinha um jeito de entender as personalidades baseada nos elementos: terra, água, fogo e ar. Então começou assim o rolê. Fulano é mais aterrado, não sei o que, o outro é fogo, blá blá blá, vinha nessa lógica. Depois teve o colérico, fleumático, melancólico e sei lá o que eu sempre esqueço. Que também eram, acho que são 4 ou 5, né, não sei. Nessa linha também pensando que a gente tem coisas físicas, né, então fleumático, né. A gente tem coisas no nosso corpo, na nossa biologia, que faz a gente ser mais nervoso ou não. Na Ayurveda, eles até também separam assim, os tipos de corpo, que tem a ver com personalidade, que tem a ver com o que você deveria ou não comer, sabe? Tipo, Então, essa coisa de olhar para o corpo, olhar como você funciona, tá aí desde sempre, né? Isso eu achei muito legal de estudar teorias, que apesar de existirem testes, a gente vai falar sobre os testes e tudo mais, né? Como a gente convive com as pessoas à nossa volta, a gente consegue ler a personalidade dela sem saber que a gente está lendo a personalidade, né? Você consegue saber, por exemplo, se o seu amigo é uma pessoa de confiança, que vai chegar no horário, se é uma pessoa que vai atrasar, se é uma pessoa que você pode contar, se é uma pessoa que sente raiva, dependendo. Isso. Exato, se é nervosinho, se é ansioso. Então, a gente tem na gente o radar e esse catálogo de personalidades sem nem saber que isso está acontecendo e sem nem aplicar nada, mas está ali. E a gente conhece isso porque a gente convive muito com algumas pessoas, né? E essas pessoas a gente consegue entender. E o que acontece com o tempo a gente vê esse comportamento, por exemplo, do nervosinho. Essa pessoa que eu conheço muito é nervosinho quando eu falo tal coisa.
E aí, às vezes, a gente começa a ver outras pessoas que a gente não conhece muito bem e começa a aplicar essa mesma lógica de tipo, fala isso aqui, a pessoa fica nervosa porque a pessoa é nervosinha. Mas você nem conhece essa pessoa, mas a gente vai e aplica. E eu acho isso muito gostoso, estudando e descobrir, de pensar, a gente tem internalizado esse radar de personalidade e esse entendimento sem conseguir pôr em palavras, né? É só algo que a gente sente. E eu acho isso muito bom. Isso é muito bom porque todos nós temos. E isso tá ali na gente, a gente cresce e vai aprendendo. Mas, voltando aqui em teorias... Se você quiser, dá pra fazer uma explicação rapidinha do que é id, ego, superego para as pessoas entenderem um pouco do como o Freud estava tentando abarcar o que ele entendia de personalidade. Então, Claro. ele separou essas três, né? Porque ele entende que, assim, o id é o que a gente tem, assim, de mais selvagem, animal, impulsivo, né? Assim, pensa que sei lá, dá pra fazer um paralelo com o cérebro reptiliano, sabe? Que a gente tem, né? Animal, né? Como a gente funciona, né? Com a nossa parte animal. Então, é isso, é o que quer, como os animais são. Eles pensam no agora, eles comem quando tem fome, eles se protegem porque eles acham que o perigo tá ali naquele momento, né? Eles estão vivendo ali as necessidades do momento. Então, esse é o id. O superego é esse ambiente externo que vai colocar pressão nisso e criar normas e estruturas e falar, não vai ficar pelado aqui, não vai, sei lá, roubar um negócio para comer cocô. tudo que quer, não sei o que, né? Então tem isso. E no meio disso a gente tem o ego que tá sentindo essas duas pressões, né? Do id, que é eu quero, desejo e quero tudo agora, e o superego ali falando, não, não é assim, existem regras, existe ali um mundo que não vai deixar você fazer. E o ego fica nessa dança. Então, assim, vai ter gente que vai estar muito mais propenso a ir pro lado do id, muito mais impulsivo, né? Vai ter gente que não vai dar conta disso. Então, é só um jeito, assim, né, de resumido ali de como Freud pensava. E a lógica de que a gente tem conteúdos inconscientes. Então, que existem coisas, né? Freud inaugura essa ideia de que existem coisas na nossa psique, né? Que a gente não tem contato, que a gente reprimiu ou que a gente esqueceu e que tá ali, que tem muita coisa, né, que tá ali e que pode vir à tona dependendo da situação e se a gente reprimiu tem um motivo e tal. Então, ele inaugura isso. O Freud também traz um outro ponto que depois é rebatido por outros autores, né? Que a nossa personalidade é formada mais ou menos até os 5 anos de idade e depois pouca coisa vai ser alterada depois do que você formou ali até os 5 anos de idade. Verdade. O que é bem horrível de pensar e amedrontador do lado do medo de pensar que com 5 anos é a sua personalidade que vai ser pro resto da sua vida. Porque o que você sabe da vida com 5 anos? Praticamente nada. Mas é tudo isso que foi imposto e como entra na parte genética, ele não falava muito na parte genética ainda, mas no afeto, na parte de sentimento, como foi a criação e coisas que você teve, e o principal, o que você não teve, e enfim, e falava disso dos 5 anos. E até no episódio anterior nós trouxemos o Erikson, onde fala que a nossa personalidade vai se desenvolver e continuar se desenvolvendo até os 65 anos, até a gente, na verdade, morrer, vai continuar sendo esse desenvolvimento, que faz parte de conflitos diferentes que vão acontecer na vida, momentos históricos, a cultura também, como falamos aqui no começo, você brasileiro que é cheiroso, que é gostoso, se você mudar para um outro país, talvez você deixe de ser gostoso e cheiroso, o que eu acho pouco provável, porque isso já está intrínseco em você. Mas a cultura também tem a influência e tudo mais, e diferentes experiências da vida, né? Então, ele vinha nisso também, um dos primeiros a trazer de forma mais científica, entre aspas, né? Por não fazer experimentos, mas por analisar isso num lado mais médico e mais replicar, né? Nos seres humanos, apesar de individualmente.